A Lamborghini azul escura seguia devagar quando as luzes vermelhas e azuis apareceram no retrovisor. Eram 14h26 de uma terça-feira de junho, e a Urus Fosca, com laço dourado ainda preso ao capô, não havia cometido nenhuma infração. Estava abaixo do limite de velocidade, sinalizou todas as mudanças de faixa, parou completamente nas esquinas e se movia com a cautela de alguém que sabia que um pequeno erro poderia custar caro demais. Mas o cabo Vinícius Rabelo já tinha decidido o que estava vendo. Pelo para-brisa, ele enxergou uma jovem negra de 18 anos ao volante de um carro de quase 2 milhões de reais, tranças caindo sobre os ombros, um capelo de formatura no banco do passageiro e um laço dourado ainda brilhando no capô. Ele não viu um presente de aniversário, não viu uma motorista habilitada, viu uma cena que não cabia na ideia de mundo que carregava. 4 segundos depois, ligou a sirene. O que Rabelo não sabia era que a abordagem acontecia a menos de 1 quilômetro do portão 2 do Forte Anhanguera, uma das maiores instalações do exército na região sudeste. Ele não sabia que a polícia do exército havia reconhecido a Lamborghini quando ela passou mais cedo. Não sabia que desde amanhã o assunto no quartel era o presente que o general de exército Augusto Barreto havia comprado para a filha. E também não sabia que o homem cujo nome aparecia no documento do veículo já havia comandado tropas em missões internacionais, participado de reuniões com presidentes e estava prestes a receber uma ligação que transformaria uma abordagem de trânsito em uma lei estadual. Luana Barreto acordou naquela manhã, sentindo cheiro de pão de queijo, café passado na hora e bolo de fubá saindo da cozinha. Parecia domingo, embora fosse terça-feira. Ela ficou alguns segundos deitada, lembrando que agora tinha 18 anos, que havia se formado no Colégio Santa Clara no dia anterior e que a carta de aprovação na Academia Militar das Agulhas Negras ainda estava presa acima da escrivaninha. Lá embaixo, ao lado de um copo de suco de laranja, encontrou um bilhete com a letra precisa do pai. Dizia apenas, dirija. A tia-avó Dalva, em pé diante do fogão, nem se virou. Vai lá, minha menina. A porta está destrancada. Luana saiu de pijama e parou na varanda. Na entrada da casa havia uma Lamborghini Urus azul noite, baixa, larga, impecável, com um enorme laço dourado atravessando o capô. A pintura parecia água profunda. No interior, seu nome estava bordado no encosto do banco. Luana M. Barreto. Preso sob o limpador de para-brisa, havia outro bilhete. Minha filha, você se esforçou. Você merece. Dirija com cuidado. Com amor, pai. Luana sentou no primeiro degrau da varanda e começou a chorar antes mesmo de ligar para ele. Às 6h47, o general Barreto atendeu do gabinete. Entre lágrimas, ela disse que aquilo era demais. Minha filha, ele respondeu, eu não saí do interior da Bahia, não passei por tudo que passei, e não cheguei onde cheguei para ver você achando que merece pouco. Você conquistou isso. Aproveite. Então, a voz dele mudou. E, Luana, algumas pessoas vão tirar conclusões sobre você e esse carro. Você sabe o que fazer. Cabeça erguida, mãos visíveis. Dirija com calma. Se algum dia for parada, primeiro obedeça. Depois nós resolvemos. Juntos. Entendeu? Sim, senhor. Ele desligou e ficou olhando para os relatórios sobre a mesa, pensando no peso de ter dado um presente lindo à filha e, na mesma conversa, ter precisado ensiná-la a sobreviver a ele. Luana havia feito por merecer. Tinha notas excelentes. Era capitã da equipe de atletismo, representante dos alunos e a primeira estudante de Santa Aurora em quase uma década a ser aprovada na AMAN. Ao meio-dia, o general quebrou a rotina e voltou para casa para andar com ela. Sentou-se no banco do passageiro enquanto Luana dirigia com as 2 mãos no volante, conferindo os espelhos, freando suavemente e tratando um carro feito para velocidade como se fosse um carrinho de supermercado em um corredor estreito. Às 14h10, Luana saiu novamente para almoçar com 3 amigas da formatura. Pegou a Avenida das Palmeiras, passando perto do portão 2 do Forte Anhanguera, exatamente às 14h26. O sargento Caio Alencar, em serviço na guarita, reconheceu a Lamborghini e sorriu-a antes de voltar ao trabalho. Meio quilômetro atrás dela, o cabo Vinícius Rabelo estava dentro da viatura, comendo um lanche atrasado. Viu o carro, viu a motorista, largou o sanduíche e consultou a placa antes de sair atrás. O sistema retornou limpo.
Augusto M. Barreto, Condomínio Paineiras. Documentação em dia. Nenhum alerta de roubo. Nenhuma pendência. Nenhum mandado. Ainda assim, Rabelo continuou seguindo. Ele estava na Polícia Militar de Santa Aurora havia 10 anos. Os colegas diziam que ele tinha bom faro. Os dados, se alguém tivesse olhado com cuidado, diriam outra coisa. Rabelo acompanhou Luana por 6 quarteirões. Ela dirigiu perfeitamente. Deu seta. Parou. Manteve a velocidade. Não cometeu infração. Mesmo assim, a mão dele foi até o botão da sirene. Quando Luana viu as luzes no retrovisor, sentiu o estômago afundar antes mesmo de entender o motivo. Olhou o velocímetro. 44 em uma via de 45. Ela não havia feito nada errado, mas sabia, como o pai havia ensinado, que não fazer nada errado nem sempre era suficiente. Obedeça, sobreviva, registre, resolva depois. Ela entrou no estacionamento do shopping Santa Aurora. Estacionou, desligou o motor, abaixou o vidro e colocou as 2 mãos no volante. O policial se aproximou sem cumprimentar. Documento. Luana manteve a voz firme. Vou pegar minha CNH na bolsa. Ela está no banco do passageiro. Posso me mexer? Devagar. Ela narrou cada movimento. A CNH mostrava Luana Marina Barreto, 18 anos. Endereço no Condomínio Paineiras. O documento do veículo indicava que a Lamborghini pertencia a Augusto Martins Barreto, no mesmo endereço. Rabelo olhou os papéis. Esse carro é de quem? Do meu pai. Seu pai compra uma Lamborghini e entrega para você sair dirigindo sozinha? Foi presente de aniversário e formatura. Desce do carro. Luana engoliu seco. Senhor, existe algum problema com meus documentos? Desce do carro agora. Ela abriu a porta. O movimento elegante da Lamborghini chamou a atenção de quem passava pelo estacionamento. Algumas pessoas começaram a levantar os celulares. Luana saiu, tinha 1,70 m, corpo atlético, calça jeans, tênis e a aparência simples de uma adolescente que só queria almoçar com as amigas. Vira de costas, mãos para trás. Senhor, eu não fiz nada errado. Se ligar para o meu pai, ele confirma tudo. O nome dele está no documento. Você está sendo detida para averiguação de possível roubo ou receptação de veículo. As algemas fecharam nos pulsos dela com 2 estalos duros. O metal estava frio e apertado demais. Luana ficou em pé sob o sol, algemada no dia do aniversário, enquanto desconhecidos filmavam e seu capelo de formatura permanecia intacto no banco do passageiro. Rabelo colocou Luana no banco de trás da viatura. O carro cheirava a produto de limpeza e medo velho. O ar-condicionado estava fraco, apesar do calor de junho. Pelo para-brisa, ela conseguia ver a Lamborghini, o laço dourado e o capelo. Ela encostou a cabeça no banco e respirou contando até 4, como o pai havia ensinado. Do lado de fora, Rabelo pediu um guincho. Isso significava que ele estava decidido a seguir. Também significava, Luana percebeu, que alguma parte dele já sabia que podia estar errado, mas preferia aumentar o problema a admitir o erro. No portão 2, o sargento Caio Alencar observava a cena com binóculos desde que as luzes da viatura acenderam. Viu a abordagem, a porta aberta, as algemas. Depois de 90 segundos, pegou o telefone interno. O coronel Marcelo Nogueira entrou no gabinete do general Barreto. Senhor, o portão 2 informou que Luana foi detida pela Polícia Militar de Santa Aurora na Avenida das Palmeiras. Ela parece estar algemada. A polícia do Exército está se deslocando. O general Barreto se levantou. A cadeira bateu no aparador com força suficiente para fazer tremer a foto da formatura sobre a mesa. Ligue para o comandante da PM, agora. O coronel Paulo Sampaio entendeu, desde a primeira menção ao nome de Augusto Barreto, que a situação já era maior do que um erro de abordagem. O general não levantou a voz. Não precisava. Minha filha tem 18 anos. Ela está dirigindo um veículo que eu comprei para o aniversário dela hoje de manhã. O carro está no meu nome. Ela tem CNH válida, documentação regular, seguro e tudo poderia ter sido confirmado com uma única ligação. General, estou tentando falar com o policial responsável pela ocorrência. Vou lhe dar 2 opções. O senhor liga para ele agora e manda soltar minha filha, ou eu chego aí em uma viatura oficial, com escolta e bandeiras, e o senhor lida com as consequências de um general de exército no local da sua abordagem. Escolha rápido. Eu entendo sua preocupação, mas o procedimento do senhor manteve minha filha algemada por 16 minutos. O senhor tem mais 5. Em seguida,
O general pediu que trouxessem seu uniforme completo. Uniforme de gala, escolta com 3 veículos. A sargento Helena Prado chegou ao estacionamento 15 minutos depois do início da abordagem. Ela entendeu a cena imediatamente. Uma jovem negra algemada, uma Lamborghini com laço de aniversário, uma multidão filmando e um policial preso a um erro que ainda não tinha coragem de admitir. Antes que terminasse de falar, a subtenente Renata Holanda, da Polícia do Exército do Forte Anhanguera, atravessou o estacionamento com a calma firme de quem não precisava gritar para ser obedecida. Ela se identificou e confirmou que Luana era filha do general Augusto Barreto. O veículo havia sido comprado naquela manhã. CNH, documento e seguro estavam válidos. Tudo poderia ter sido verificado desde o começo. Tire as algemas, ordenou a sargento Helena. Sargento, eu já iniciei o procedimento. Você algemou a filha de um general de exército por receber um presente de aniversário. Tire as algemas agora. Rabelo abriu a porta da viatura e destravou as algemas. As marcas nos pulsos de Luana estavam vermelhas e fundas. Ela saiu, ajeitou a calça jeans e ficou em pé, reta. A sargento Helena falou em voz baixa. Luana, eu sinto muito. Luana apenas assentiu, apertou os lábios e olhou para longe. Não choraria ali, não na frente das câmeras. 3 SUVs pretas com placas oficiais entraram no estacionamento. No veículo da frente, pequenas bandeiras indicavam a presença de um general de exército. A multidão ficou em silêncio. Rabelo viu as bandeiras e sentiu o peso completo do que havia feito. Não havia supervisor que contivesse aquilo. Não havia relatório que enterrasse a situação. Não havia justificativa capaz de apagar um general descendo no estacionamento de um shopping porque a filha havia sido algemada sem motivo. A porta traseira se abriu. O general Augusto Martins Barreto pisou no asfalto às 14h53. Vestia o uniforme azul do exército, impecável. Paletó escuro, calça com faixa lateral, gravata preta, fileiras de condecorações no peito e 4 estrelas nos ombros. Os militares ficaram em posição de respeito quando ele passou. A multidão abriu caminho. Barreto chegou até a filha, segurou as mãos dela, virou os pulsos e observou as marcas vermelhas deixadas pelo metal. Por 3 segundos permaneceu completamente imóvel. Ele havia comandado homens sob pressão, enfrentado crises, tomado decisões em situações extremas e mantido a voz firme diante de autoridades. Agora usava cada pedaço de disciplina que possuía porque a filha estava olhando e precisava acreditar que ele ainda era capaz de controlar o mundo. Ele pediu que Luana fosse para o carro oficial com a subtenente Renata e o coronel Nogueira. Depois, virou-se para Rabelo. Não se aproximou, apenas ficou parado, com as bandeiras atrás dele, esperando. Rabelo precisou caminhar até o general. Sou o general de exército Augusto Martins Barreto, comandante do Forte Anhanguera. O senhor manteve minha filha detida por 23 minutos. Gostaria de saber por quê. Rabelo tentou responder, mas a voz saiu baixa demais. Havia suspeita, senhor. O carro era muito caro e o documento estava no meu nome. A CNH dela mostrava o mesmo endereço. O veículo não tinha alerta de roubo. Não havia mandado, infração, irregularidade ou qualquer registro. O senhor tinha tudo o que precisava para fazer uma ligação. Não fez. Preferiu algemá-la. A voz do general continuou baixa. O senhor olhou para uma jovem negra dirigindo um carro caro e fez um cálculo. Esse cálculo não teve relação com a placa, que estava regular. Não teve relação com a CNH, que era válida. Não teve relação com a direção dela, que estava correta. Teve relação com o que o senhor decidiu que era possível. Isso não é trabalho policial. Isso é preconceito. E minha filha pagou por isso com 23 minutos algemada no aniversário de 18 anos. Então Barreto se voltou para a multidão e para as câmeras. Minha filha teve sorte, disse ele. Sorte porque eu sou general de exército. Sorte porque, quando ligo para o comando da polícia militar, atendem. Sorte porque, quando chego com este uniforme, algumas pessoas mudam de postura. Sorte porque os militares do Portão 2 estavam observando. Ele respirou fundo. Existem milhares de jovens negros neste país que não têm essa sorte. São parados por dirigir um carro que alguém acha caro demais para eles. São revistados sem fundamento. São algemados sem prova. São tratados como suspeitos antes de serem tratados como cidadãos. Depois voltam para casa e tentam explicar o que aconteceu. Mas os pais já sabem, porque talvez isso também tenha acontecido com eles. Não existe general chegando ao estacionamento. Não existe escolta.
Não existe ligação atendida na primeira chamada. O silêncio era absoluto. A única diferença hoje é que isso aconteceu com alguém cujo pai tem voz pública. Isso não é justiça, isso é sorte. E sorte não pode ser política pública. Por 4 segundos, ninguém se mexeu. Depois, o estacionamento explodiu em aplausos. O general Barreto não reagiu aos aplausos. Voltou para o carro oficial e sentou-se ao lado de Luana. Enquanto a escolta deixava o local, Rabelo permaneceu sozinho, segurando um papel amassado com o próprio nome e número funcional escritos pela mão de outra pessoa. Dentro do carro, Luana ficou calada por 5 minutos. Então disse: "Desculpa, pai. Eu não fiz nada errado, mas desculpa por você ter que sair do trabalho. Agora isso vai virar uma coisa enorme. Luana, olhe para mim." Ela olhou. "Você fez tudo certo. Nada disso é culpa sua. Nem por 1 segundo. Você é minha filha. É mais importante do que minha agenda. Mais importante do que 4 estrelas. Mais importante do que qualquer coisa que eu tenha construído. Se alguém machuca você, eu respondo. Isso não é um peso. É a razão de todo o resto." Só então ela chorou, em silêncio, encostada no ombro dele. A tia-avó Dalva esperava na varanda quando eles chegaram. Tinha visto a transmissão ao vivo e feito pão de queijo de novo. Luana foi direto para os braços dela, e Dalva assegurou com a firmeza de quem sabia que certas dores não desaparecem de uma vez, apenas são carregadas até ficarem suportáveis. Na tarde seguinte, o comandante Sampaio chamou Rabelo para uma reunião. O policial quase não havia dormido. Assistira aos vídeos repetidas vezes, até que a defesa que montara dentro da própria cabeça começou a desmoronar. Sampaio deslizou uma planilha pela mesa. A corregedoria havia levantado 10 anos de dados. Moradores negros eram 32% da população de Santa Aurora, mas representavam 63% das abordagens feitas por Rabelo. Motoristas brancos parados por ele recebiam advertência na maioria das vezes. Motoristas negros recebiam multa ou eram revistados com muito mais frequência. Em 39 buscas feitas em veículos de motoristas negros, apenas 3 encontraram algo relevante. Então Sampaio informou que o soldado Navarro havia apresentado um relatório complementar espontâneo, confirmando o que Rabelo dissera antes da abordagem, que meninas negras de 18 anos não dirigiam carros daquele valor sem uma história por trás. Naquela noite, o general Barreto se reuniu com sua equipe jurídica e assessores mais próximos. As opções legais eram fortes: ação por danos morais, investigação da corregedoria, responsabilização administrativa e possível processo por abuso de autoridade. As imagens eram claras. O relatório de Navarro confirmava a motivação. O histórico de Rabelo fortalecia ainda mais o caso institucional. Barreto ouviu tudo e disse: "Eu não quero destruir a vida de um homem. A carreira dele já acabou. Eu quero corrigir a estrutura que permitiu que ele chegasse até ali." Ele queria treinamento obrigatório contra discriminação racial, com avaliação real. Queria protocolo de verificação antes de qualquer detenção por suspeita de roubo ou receptação de veículo. Queria que o caso fosse usado na formação policial em todo o estado. Antes de algemar alguém por suspeita envolvendo um carro, o policial teria de confirmar se havia registro de roubo, verificar os documentos, consultar a base de dados e tentar contato com o proprietário registrado. "Exigimos mais de soldados em zona de conflito", disse Barreto. "Podemos exigir isso de policiais antes que algemem cidadãos." 5 dias depois, a Câmara Municipal de Santa Aurora estava lotada. O general Barreto subiu ao púlpito e expôs os fatos sem exagero: a idade da filha, o aniversário, a CNH válida, o documento regular, a abordagem, as algemas, os 23 minutos, o pedido de guincho e a liberação sem acusação. "Tudo isso", afirmou, "poderia ter sido resolvido com uma única ligação que nunca foi feita." Ele colocou uma pasta encadernada sobre o púlpito. "Isto não é uma lista de pedidos. É o mínimo que os 23 minutos da minha filha algemada devem comprar." O comandante Sampaio aceitou publicamente as exigências. A prefeita Cecília Brandão pediu desculpas a Luana e se comprometeu com a reforma dos procedimentos municipais de segurança. Barreto olhou para as câmeras. "A cada pai e mãe negra que está assistindo, eu sei que vocês estão cansados. Cansados da conversa que precisam ter com seus filhos antes que saiam de casa. Cansados do medo que eles sentem ao ver uma viatura, mesmo sem terem feito nada. Eu também estou cansado. Estou cansado há 32 anos. Ele fez uma pausa. "Minha filha vai para Amman. Ela vai servir este país.
Ela deveria poder dirigir para almoçar com as amigas sem terminar algemada. Todo jovem negro no Brasil deveria poder fazer o mesmo. Os últimos 47 segundos daquele discurso foram compartilhados milhões de vezes em 24 horas. 3 semanas depois, a governadora Patrícia Monteiro assinou um decreto de 12 páginas elaborado com a equipe jurídica da família Barreto, a Secretaria de Segurança Pública, representantes da Defensoria, da OAB, de entidades de direitos civis e do próprio general. O texto exigia treinamento obrigatório sobre abordagem, discriminação racial e uso proporcional da força para todos os agentes de segurança do Estado, reciclagem anual, avaliação vinculada à certificação profissional e protocolo obrigatório de verificação antes de detenções em casos envolvendo veículos. A governadora pediu autorização a Luana para chamar a norma de lei Luana Barreto de responsabilidade policial. Sentada na cozinha da tia Dalva, Luana disse que se sentia honrada e esperava que aquilo ajudasse alguém. 6 semanas depois, a Assembleia Legislativa transformou o decreto em lei. O texto acrescentou relatórios trimestrais de abordagens por raça e região, além de uma comissão civil independente com poder de solicitar documentos e convocar autoridades. O projeto foi aprovado com o apoio de diferentes partidos e sancionado 61 dias depois de Luana ter ficado algemada no estacionamento de um shopping no aniversário de 18 anos. Rabelo, afastado da função, depois a corregedoria. Eu disse a mim mesmo que estava agindo pela experiência, afirmou. Mas experiência é reconhecer padrões, e os meus padrões estavam errados. Eu coloquei uma menina algemada no aniversário dela porque não consegui imaginar que o pai dela tivesse conquistado o direito de lhe dar aquele presente. 32 anos de serviço, 4 estrelas, condecorações, uma vida inteira dedicada ao país, e eu não consegui imaginar. Uma jovem inocente pagou por isso. A sargento Helena Prado foi promovida a tenente e colocada à frente da nova divisão de treinamento e responsabilidade da Polícia Militar de Santa Aurora. Ela passou a usar as imagens da câmera corporal como peça central nas aulas, pausando quadro por quadro para mostrar aos policiais cada momento em que uma escolha diferente poderia ter sido feita. Em 18 meses, as abordagens investigativas contra motoristas negros sem infração clara caíram 40%. As revistas em veículos diminuíram quase metade. O índice de buscas com fundamento real aumentou, porque os policiais finalmente passaram a agir com base em evidências. As denúncias de abordagem discriminatória também caíram de forma significativa. 3 meses depois da abordagem, Luana dirigiu a Lamborghini sozinha até Resende. Queria fazer a viagem sem escolta. Pegou a estrada ainda cedo, atravessando o calor do interior, parando para abastecer e tomar café antes de chegar à Academia Militar das Agulhas Negras. No registro de veículos, um cadete olhou os documentos. Depois a Lamborghini estacionada do lado de fora, e voltou os olhos para o nome do proprietário, Augusto Martins Barreto. Ele olhou por 1 segundo, não por 10, não com suspeita, apenas com reconhecimento. Filha do general Barreto, disse. Seja bem-vinda a Amã. Seu pai é uma referência por aqui, sem perguntas, sem cálculo sobre quem ela era ou o que fazia com aquele carro. Apenas o reconhecimento de que ela pertencia àquele lugar. Naquela noite, do alojamento, Luana ligou para o pai. Contou sobre o cadete, sobre o documento, sobre aquele único segundo que não lhe custou dignidade. Do outro lado da linha, ouviu um silêncio antes da resposta. Era o silêncio de um homem que carregava algo pesado havia tempo demais, e por um instante recebeu permissão para deixar aquilo no chão. É assim que deveria ser, disse ele. Eu sei, tenho orgulho de você. Eu também sei. E às vezes, em manhãs tranquilas, quando a estrada estava vazia e o cheiro do pão de queijo da tia Dalva parecia esperar por eles em casa, o general Barreto se permitia acreditar que o mundo caminhava, devagar e de maneira imperfeita, para o lugar onde sempre deveria ter estado. Se essa história tocou você, inscreva-se no canal Dose de Conhecimento. Esta é apenas uma história entre milhares, e cada uma delas merece ser contada.